dizer às pessoas, tem muita gente falando, eu tomei a vacina, mas peguei Covid. O fato de ter tomado a vacina não vai deixar com que o indivíduo deixe de pegar a doença, porém, sintomas leves. Perfeito, Bruno. Como você já bem colocou, o Covid ele deu uma subida. As pessoas estão percebendo que esse aumento do Covid, na verdade, é uma situação que ele, na verdade, nunca desapareceu. E se a gente fizer uma leitura do início da pandemia para cá, as pessoas vão perceber que foram ondas. E nós estamos passando por uma nova onda agora. E como você já se antecipou, as pessoas que tomaram a vacina ajudaram essas ondas a aliviarem e ele voltar mais frágil, que é o que a gente está vendo aqui agora. Tanto é que o telespectador que está nos ouvindo agora, Bruno, talvez esteja com um pouquinho de garganta doendo, um pouco de coriza, sintomas que vão lembrar fielmente um resfriado bobinho, que talvez vá lembrar que teve recentemente, talvez um pouco mais importante, ou vai se assemelhar a uma gripe, que pode ser o próprio Covid. E você já antecipou, Bruno, e é verdade, que a vacina, ela não cura, ela não evita com que você tenha a doença, mas ela alivia bastante os sintomas. Tanto é que tudo que a gente fala para sintomas mais brandos, mais leves, Bruno, é para quem tomou a vacina e ou quem teve recentemente a doença. E aí, com certeza, a gente vai estar confundindo e hoje é a realidade em João Pessoa. E em meio a tanta informação, Covid para lá, Covid para cá, esse trauma que ficou na cabeça das pessoas, qualquer problema, povo, é Covid. Como é que o cidadão que está em casa assistindo agora, para ele ficar mais aliviado, mais tranquilo, como é que ele consegue ali diferenciar já de cara o que é Covid ou é apenas um resfriado, né? Bom, vamos lá. Se a gente está falando de resfriado, a população vai reconhecer, Bruno, que o resfriado é aquele sintoma mais brandos, né? Às vezes uma garganta, uma coriza, um espirro, uma febrezinha. Uma coisa que dura 3, 5, 7 dias, de regra vai-se embora espontaneamente. E a pessoa nem sabe quem foi o causal, o agente causal. Se a gente fala que é gripe, de novo, olha para onde eu vou apontar. É o nariz que incomoda, uma garganta que incomoda, uma febre talvez mais importante, uns sintomas mais intensos, a pessoa fica mais frágil, mais debilitada, mais com adinamia. E de repente, 3, 5, 7, 10 dias no máximo, vai-se embora e a pessoa não sabe nem quem foi o agente causal. Agora, e o Covid? O Covid as pessoas estão acostumadas. Mas como eu falei que no início eram ondas, hora mais, hora menos, de gravidade inclusive, essa atual chamada Omicron, que a gente vai dar o nome apenas de Covid, porque são variadas representações de Covid, né? Vocês vão ver uma sopa de letrinhas, cada um, um BQ1, um B9, lá no estado do norte, no Amazonas, ou lá no sul-sudeste. Mas o que é que vale? Essa variável chamada Omicron, ela é mais branda. Ela é mais branda, os sintomas estão sendo muito semelhantes, Bruno, como você acaba de perguntar, e o telespectador, eu tenho certeza que é a dúvida, porque eu isso uso com frequência ao longo dos dias, é que é um nariz que incomoda, uma coriza, uma garganta às vezes frágil, uma dor, às vezes uma febrezinha, alguns espirros por 2, 3 dias. A ampla maioria das pessoas. Algumas ainda vão ter os sintomas mais importantes, uma garganta que persiste, 4, 5 dias doendo bastante. Ai, doutor Alexandre, eu não consigo engolir, não consigo comer. Tô rouco, um nariz que incomoda, que dói, às vezes no rosto, uma dor no rosto, às vezes uma febre 2, 3 dias, às vezes uma fragilidade, uma fraqueza, às vezes uma diarreia. E aí você percebeu que eu sempre apontei para o rosto, para gripe e resfriado, pelo menos com uma relativa frequência, mas para o Covid também. E quando eu faço isso, eu estou lembrando as pessoas que eles podem serem confundidos. E pelo próprio médico, inclusive. Então, quem está nos ouvindo agora, Bruno, a sugestão é, se você não tomou a vacina, aí sim é a nossa preocupação, Bruno. Se você não tem nenhum tipo de proteção, se você também não teve a doença recentemente, pelo menos, você com certeza está mais frágil para adoecer de forma mais importante. Então, esse grupo, Bruno, tem que ter um cuidado extra, uma prevenção extra. E uma vez, lembrando, aquelas pessoas que têm a defesa frágil, aquelas pessoas que tomam medicações que podem baixar a defesa, aquele diabético ou aquele diabético que não está nem cuidando da diabetes, aquela pessoa que faz diálise, aquela pessoa que toma remédios chamados imunossupressores, que baixam a defesa por alguma doença que a pessoa tenha. Então, essas pessoas, e também o senil, aquele seu bem idosozinho, já meio acamado, já meio com limitações, essas pessoas, Bruno, são as pessoas que mais frequentemente podem pagar um preço maior diante da doença Covid. Aí essas sim, tem que se prevenir, tem que se proteger, acender o uso da máscara de forma oportuna, porque vai perceber que a maioria das pessoas não vão estar usando a máscara, porque é isso mesmo, a maioria das pessoas não vão ter a doença grave. É bom que a gente frise isso, porque não vale
e aí o telespectador essa informação de forma muito direta, imaginar que hoje essa Ômicron, ainda que apareça, morreu aqui, um acolá. Das doenças sempre morrem pessoas. Da gripe sempre foi um agente que matou pessoas. Mas vamos lembrar qual é este público. E a ampla maioria da população não está nesse grupo. Agora, aí eu prego, Bruno, a solidariedade. Tudo bem, se você está com algum sintoma, né, eu sou jovem, saudável, não tenho nada, não tenho doença nenhuma, não tenho medo de nada. De repente é a minha realidade. Mas se eu comecei com a minha garganta ruimzinha, incomodada, com um resfriado, uma coisinha boba, use a máscara quando você tiver contato com essas outras pessoas, que você evita de propagar a doença. Eu acho que esse é seu papel solidário, uma vez que você hoje goza de saúde, mas tem uma pequena parte da população que esta é mais inocente. E nesta a gente também tem que só pesar e defender pela sua própria existência. O senhor é médico pneumologista e tem, inclusive, atuado diariamente. O Covid deixou sequelas na região do pulmão das pessoas. Eu quero perguntar ao senhor, as pessoas que buscam hoje algum tipo de tratamento, que estão com alguma sequela, qual o perfil desse paciente? É um paciente aí que não tomou a vacina, ou que tomou só uma dose, que tomou a primeira, mas não tomou a segunda, nem a terceira, nem a quarta? Qual o perfil desse paciente que tem uma sequela mais grave no tempo de hoje? Perfeito. Se a gente está falando de sequela, Bruno, eu tenho que falar da doença lá no início ainda do 2001. Vamos lembrar que a gente está em novembro de 22. Por quê? Porque lá atrás as pessoas não tinham vacina. Lá atrás as pessoas ainda não estavam entendendo e a gente imaginava que seriam só as pessoas graves, adoentadas, os limitados, que pegariam de forma intensa. Nós vimos jovens adoecerem. Nós vimos jovens agravarem e ir para a UTI e serem entubados. Então, qual é o perfil daqueles hoje que têm sequelas maiores e agora a gente está falando do trato respiratório inferior? Os pulmões são exatamente aqueles que tiveram o momento mais grave da doença. De regra, aqueles que foram para a UTI, que foram para a ventilação mecânica, que foram entubados e precisaram passar um tempozinho entubado. Mas também vamos lembrar que existem sequelas em outras regiões do corpo, na parte neurológica, na parte cardíaca, na parte óssea, na parte muscular, em vários sítios do nosso corpo. Essas pessoas também, via de regra, têm duas condições. Ou já tinham uma predisposição. Exemplo, digamos que eu fosse uma pessoa que tivesse osteoporose, dores antigas nos meus ossos. O Covid também tem desse aspecto. Ele vai mais ou menos no tendão de Aquiles da pessoa, no ponto frágil da pessoa. E naquele ponto frágil, ele torna aquele ponto frágil muito mais intenso. Então, essa pessoa que tem osteoporose, dores crônicas nos ossos, tem uma sensibilidade após a doença se encerrar, ele ainda tem sintomas após aquele período. Então, Bruno, mais ou menos esse o perfil das pessoas que hoje têm algum tipo de sequela. Doutor Alexandre Araruna, muito obrigado pela entrevista conosco no Tribuna Livre da TV Arapuã. Um grande abraço para o senhor e boa sorte, tá bom? Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço. Valeu. A gente vai para um intervalo e volta já.